Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quinta aula da oficina Produção Teatral Panorama de Ideias, que é apresentada pelo Governo Federal, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Aldir Blanc. A oficina foi contemplada pelo Prêmio Arte Escola, na LAB, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, com o propósito de fomentar a retomada das atividades culturais no ano de 2021, possibilitando um precioso intercâmbio entre os segmentos da cultura e da educação. Hoje vamos falar sobre o primeiro grupo de ferramentas fundamentais para a realização de um projeto teatral, que são as leis de incentivo à cultura. Como estamos na cidade do Rio de Janeiro, vamos focar em 3 leis de incentivo à cultura, que são as três leis com as quais a gente costuma trabalhar aqui no Rio. Então, nós temos, no âmbito federal, a Lei de Incentivo à Cultura, que é a Lei Rouanet. Em âmbito estadual, nós temos a Lei do ICMS. E, em âmbito municipal, nós temos a Lei do ISS. Serão abordadas as principais informações sobre o funcionamento de cada uma das leis de incentivo. É importante lembrar que essas informações que são dadas nesse momento na oficina são informações iniciais sobre as leis, para que vocês comecem a entender melhor como elas funcionam. E é claro que existem informações disponíveis nos próprios sites das leis de incentivo. Mas então, vamos lá. Vamos começar pela lei federal, a Lei de Incentivo à Cultura. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Quais são as principais informações que vocês precisam saber sobre ela nesse primeiro momento? A Lei Rouanet, ela fica aberta para inscrições de projetos, sempre de 1º de fevereiro até 30 de novembro de cada ano. A proposta cultural, que é aquilo que você apresenta inicialmente para a lei, ela pode ser apresentada tanto por pessoa física, com atuação na área cultural, como por pessoa jurídica, ou seja, por empresa, de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos, cujo ato constitutivo disponha sobre sua finalidade cultural. Ou seja, tem que ser uma empresa que tenha objeto social respaldado em finalidade cultural. Sobre os limites financeiros e de número de projetos existentes para cada caso. Vamos lá. Para a pessoa física e empresário individual com enquadramento em microempresário individual, MEI, os limites existentes são até 4 projetos ativos, totalizando todos eles R$ 1 milhão. Para os demais enquadramentos de empreendedor individual, EI, até 8 projetos ativos, totalizando R$ 6 milhões, dos 8 projetos. Para a empresa individual de responsabilidade limitada, que é a chamada EIRELI, para sociedades limitadas, LTDA, e demais pessoas jurídicas, até 16 projetos ativos, totalizando R$ 10 milhões. O valor homologado para captação por projeto fica limitado a R$ 1 milhão, respeitando as exceções. Aí, nós vamos
para as etapas de aprovação de um projeto. Bom, o primeiro passo é apresentar no sistema Salic Web, que é o sistema da Lei Federal de Incentivo à Cultura, uma proposta cultural. Nesse momento, ela ainda é tratada como proposta e não como projeto. Feito isso, essa proposta passa por uma análise de admissibilidade até que ela receba o número do PRONAC. Lembrando que ela pode ser diligenciada a qualquer momento. Ou seja, a lei pode pedir informações, pode pedir ajustes, pode questionar alguma coisa que tenha sido escrita. Depois, esse projeto vai para a análise técnica da Funarte. Depois, ele passa pela análise da CNIC, que é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que no momento atual não está existindo dentro da Secretaria Especial da Cultura. Mas precisamos entender se até o ano que vem eles vão remontar esta comissão para análise de projetos. A análise tem sido feita especificamente pelo secretário de Fomento. Depois, o projeto segue para a homologação da execução e a publicação no Diário Oficial. Então, essas são as etapas, né, pelas quais o projeto, inicialmente como proposta, percorre dentro da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Pelo mecanismo de incentivo fiscal da Lei Federal, o governo ele abre mão de receber uma parcela do imposto de renda devido de pessoas físicas ou empresas tributadas com base no lucro real, que apoiem financeiramente projetos culturais aprovados pela Secretaria Especial da Cultura. E como que funcionam esses percentuais, né? Pessoas jurídicas podem destinar até 4% do imposto de renda devido a um projeto aprovado na lei. Pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto de renda devido a um projeto cultural aprovado na lei. Grosso modo, há duas formas de financiar um projeto aprovado na lei. Via doação, que é o repasse sem retorno de imagem para o incentivador, ou via patrocínio, que é o repasse com retorno de imagem para o incentivador, que é normalmente o que acontece. Projetos enquadrados no artigo 18 da Lei Rouanet permitem o abatimento de 100% do valor dispendido pelo patrocinador para projetos de artes cênicas, livros de valor artístico, literário ou humanístico, música erudita ou instrumental, exposições de artes visuais, doação de acervos para bibliotecas públicas, produção de obras cinematográficas e videográficas de curta e média metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual, preservação do patrimônio cultural material e imaterial, construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão funcionar também como centros culturais comunitários. Os demais projetos não previstos no artigo 18, eles se enquadram no artigo 26. E nesse artigo, o que se prevê é a renúncia fiscal parcial, e não com o abatimento de 100%, como é no artigo 18. Então, essas são as informações mais básicas e importantes sobre a Lei Rouanet, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Tanto se você quiser produzir um espetáculo,
que é seu, de sua criação, de sua idealização, como se você quiser abrir uma frente de comunicação com uma empresa patrocinadora e tiver que, por um acaso, explicar para essa empresa como que essa lei funciona, porque talvez essa empresa não tenha patrocinado nenhum projeto ainda. Então, essas informações básicas, elas são muito importantes para essa articulação mínima do fazedor de cultura, que não precisa necessariamente ser um produtor ou uma produtora, mas que pode ser um criador ou uma criadora do seu próprio projeto, né? Não é porque, puxa, a pessoa não trabalha com produção que ela não vai se articular minimamente de uma forma mais ativa em prol do seu próprio projeto. Então, agora, a gente vai para a lei do ICMS, que é a lei de âmbito estadual aqui no Rio de Janeiro. Atualmente, ela fica aberta de março a novembro de cada ano. Os projetos podem ser inscritos, assim como a Lei Rouanet, por pessoa física ou por pessoa jurídica, empresa, do Estado do Rio de Janeiro. Antes, eles exigiam um documento chamado DIP, Declaração de Intenção de Patrocínio, para inscrição do projeto. Então, você só podia inscrever um projeto na lei do ICMS se você tivesse a DIP. Mas, nesse ano, essa exigência caiu. O projeto pode passar pelas fases de adimplência, análise documental e certificação sem DIP. Somente no ato da captação de recursos e fruição do desembolso de patrocínio, o proponente, sim, deverá apresentar a declaração de patrocínio da empresa. O incentivo fiscal, no caso da lei do ICMS, ele corresponde a até 3% do ICMS a recolher em cada período pela empresa patrocinadora de produções culturais nacionais e 1% para patrocínio de produções culturais estrangeiras. Fica definido também na lei do ICMS o percentual de 100% do benefício fiscal para o patrocínio de projetos culturais. A empresa contribuinte que utilizar o mecanismo de patrocínio a projetos culturais via lei do ICMS, ela precisa obrigatoriamente destinar o valor de 1/5 do total patrocinado ao Fundo Estadual de Cultura. Então, além do valor que ela vai patrocinar dos projetos, ela precisa doar ao Fundo Estadual de Cultura o equivalente a 1/5 do valor que ela está patrocinando em cada projeto. É possível encontrar no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro uma lista de empresas que patrocinam projetos culturais via lei do ICMS. Além do campo que está aberto dentro do Sistema Desenvolve Cultura para o cadastro de empresas interessadas em patrocinarem espetáculos e eventos culturais. Então, essas são as informações básicas sobre a lei do ICMS, que é a lei em âmbito estadual, e que, de novo, reforçam uma atitude mais ativa dos fazedores de cultura de um modo geral, para que se comuniquem, se articulem, compreendam melhor quais são as ferramentas que estão disponíveis, tanto para a realização de seu próprio projeto, como para a realização de projetos de terceiros. E, por fim, a gente aborda agora as informações fundamentais sobre a lei do ISS, que é a lei em âmbito municipal aqui no Rio de Janeiro. Ela também é conhecida como Programa de Fomento Indireto da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Normalmente, no mês de maio, é lançado o edital
para inscrição de projetos, que fica aberto pelo período de 1 mês. Em julho, costuma sair o resultado dos projetos aprovados com ressalva e reprovados. Os projetos, eles podem ser inscritos somente por pessoa jurídica da cidade do Rio de Janeiro, empresas com finalidade cultural da cidade do Rio de Janeiro. A partir de agosto, é lançado o edital para inscrição das empresas que desejam patrocinar via lei do ISS. Em outubro, é publicada a lista dos contribuintes incentivadores aprovados. Os recursos da lei do ISS serão abatíveis até o limite de 20% do recolhimento de ISS dos contribuintes incentivadores. As empresas, elas podem se inscrever na lei considerando o valor de até 20% do que contribuiu no ano anterior. Após o resultado das empresas habilitadas para patrocínio, o contribuinte continua recolhendo a guia mensal normalmente. Porém, 20% do valor mensal será destinado para os projetos culturais. O Tesouro Municipal, ele renuncia essa fatia de 20% e o valor é destinado a uma espécie de conta, até que seja direcionado, a partir de março de cada ano, para os projetos culturais escolhidos por essas empresas. A janela de captação da lei do ISS, ela acontece nos meses de novembro e dezembro de cada ano, quando são afinados os trâmites e termos de compromissos entre as empresas patrocinadoras e os projetos culturais. É possível encontrar no site da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, na aba Fomento Indireto, a lista atualizada das empresas habilitadas, ou seja, dos contribuintes incentivadores habilitados para o patrocínio via lei do ISS. Então, nessa aula, nós abordamos o primeiro grupo de ferramentas disponíveis e a gente tratou das leis de incentivo à cultura. Fizemos um panorama com informações básicas das 3 leis que normalmente são utilizadas aqui no Rio de Janeiro. Então, chegando agora ao final, para quem não me conhece, o meu nome é Elaine Moreira, eu sou mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Eu sou formada em Produção Cultural e também em Ciências Sociais, com habilitação em Produção e Política Cultural pela Universidade Cândido Mendes. Eu trabalho com produção cultural, majoritariamente com produção teatral, há mais de 15 anos. E atualmente eu sou diretora de produção da Barata Comunicação, da Companhia Torres de Laura e da Cult Consult, onde eu presto consultoria em projetos culturais e atuo no mercado de produção. Eu já participei de mais de 40 produções teatrais, trabalhei com alguns nomes importantes da cena brasileira, e nessa oficina o meu propósito é exatamente compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Então, só para lembrar, a oficina Produção Teatral Panorama de Ideias seria ministrada ao vivo em plataforma online gratuita, exclusivamente para alunos, jovens e adultos da Rede Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro. Porém, em virtude desse momento excepcional com a pandemia do coronavírus, juntamente com as incertezas sobre o pleno retorno das atividades escolares, a oficina está sendo disponibilizada de forma gravada, em links completamente gratuitos. Dessa forma, o acesso ao conteúdo disponível vai ficar disponível para todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro, bem como para todo o público interessado no assunto. Assim, contribuiremos com as medidas de enfrentamento à propagação da Covid-19 e cumpriremos com o objeto e o prazo propostos na Lei Aldir Blanc. Muito obrigada pela sua companhia e até a nossa aula 6. Nela, nós vamos falar sobre o segundo grupo de ferramentas disponíveis,
que são os editais de cultura e a captação de recursos. Eu espero por você.